Opa! O sal da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. A honra é minha, né, irmãos? A honra é nossa de ser convidada, aleluia, para estar falando da palavra de Deus, daquilo que o Senhor sempre tem a nos falar, a nos renovar, a nos dar consolo, força, renovo. Nós saímos de um ano bem difícil, né? Ano de 2021. Apesar das dificuldades, eu creio que também tem bênçãos a ser faladas, não tem? Eu tenho bênçãos a ser faladas, bastante, mas tive lutas, bastante. Mas até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Você pode declarar que até aqui o Senhor nos ajudou, glória a Deus. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Atos, no capítulo 27. Atos 27, somente um versículo, versículo 26. Geralmente eu tenho minha outra Bíblia que vem com bolsa, criança, guarda-chuva, eu acabei não trazendo, que é um pouco maior, tem que trazer a menor, né? Mas vamos usá-la. Então, Atos 27, 26. Ela diz assim: porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Algumas traduções, alguém está com alguma tradução diferente? Eu estou vendo pela Revista Corrigida. Revista Corrigida é essa tradução. Aleluia. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E o tema da mensagem, eu só vou tirar o contudo. Então vai ficar: é necessário irmos dar numa ilha. Amém, irmãos? Como eu falei, a gente saiu de um tempo difícil, um tempo de muitos problemas, de perdas, de negócios fechados, negócios falidos, famílias passando por muitas tristezas, perdas, enfermidades, mas até aqui o Senhor, Ele nos ajudou, e Ele tem nos ajudado. E são situações que muitas vezes nós temos que passar, como a palavra aqui está falando, que é, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E há situações na minha vida e na tua vida que é necessário, às vezes, passarmos. Temos Deus, podemos orar, podemos jejuar, podemos estar subindo um monte, mas há situações que vai ser necessário nós passarmos. E isso não quer dizer que, se a situação for difícil para você, for complicada, não quer dizer que Deus não está com você, não. Nós vamos entender essa palavra. Paulo... Aqui essa palavra se refere a Paulo. Quando Paulo ele é colocado, o apóstolo Paulo, num navio para ser levado para Roma. Para a gente entender um pouquinho o contexto da história, Paulo, ou Saulo, foi um perseguidor da igreja, foi um homem que perseguiu cristãos, matou cristãos, aliás, prendeu cristãos, perseguiu, até num determinado momento que ele consegue uma carta. A Bíblia fala lá no capítulo 9 de Atos, que ele respirava ameaças e mortes pelos discípulos, pelos cristãos. E ali ele consegue uma carta e ele vai em busca dos cristãos para prender, para levar para a prisão. E algumas vezes a Bíblia fala que ele até participou de algumas mortes de cristãos. Só que havia um plano de Deus para a vida de Saulo. E a Bíblia fala que quando ele está indo a caminho de Damasco para prender os cristãos, Paulo tem uma visão, uma luz muito forte aparece. Paulo cai do cavalo. Ao que ele cai, Paulo já não enxerga mais, perde a sua visão. E a partir dali começa o chamado de Deus na vida daquele homem, que era um homem estudado, era um homem experiente, porém sem a visão de Jesus, sem o conhecimento de Jesus. E a Bíblia fala que até ali vai um discípulo, ora por Paulo, Paulo recupera a visão, Paulo entende o seu chamado, e Paulo começa a viajar, Paulo começa a ter com os discípulos,
Paulo começa a evangelizar, a abrir igrejas e visita, e vai para um lado, vai para o outro. Mas, como eu disse, às vezes é necessário acontecer algumas coisas na vida da gente. A Bíblia fala que Paulo chega em um determinado momento, ele está num lugar e um profeta pega o seu cinto e se amarra pés e mãos e diz: olha, o homem a quem esse cinto pertencer, ele vai ser entregue nas mãos dos gentios. E era Paulo. E ali os seus discípulos começam: olha, Paulo, você vai para Jerusalém, vão te prender, você não vai. E Paulo: não, eu preciso ir, eu vou. E Paulo vai a Jerusalém. Paulo fica durante alguns dias ali, até que um determinado dia Paulo entra no templo, e aqueles homens daquela região reconhecem ele, começam a perseguir aquele que antes era o perseguidor, agora é perseguido, perseguem a Paulo, e Paulo é tomado por aquele povo, é surrado, até que um dos comandantes da guarda vê o que está acontecendo, vai lá, tira Paulo, leva Paulo para o cárcere, interroga, e ali é um interrogatório, e o anjo do Senhor, ou o Senhor, aparece para Paulo, no capítulo 23, no verso 11. Se você puder projetar, Mateus. Diz assim: na noite seguinte, apresentou-lhe o Senhor e disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então Paulo ia ser entregue aos gentios. Ele já havia entendido isso. A Bíblia fala que começa então, Paulo, ele começa a ser interrogado, levado a algumas autoridades, até que chega um determinado momento que ele clama a ser levado para Roma, porque ele sabia que o destino dele era Roma. O pastor fez uma série de mensagens sobre um destino. Você tem um destino, a igreja tem um destino, nós temos um destino, e não é, querido, aqui na terra. O nosso destino é a Nova Jerusalém, é o céu, e a Bíblia fala que não é de qualquer maneira, a porta ela é estreita, e muitas vezes não é do jeito que eu quero, não é do jeito que a igreja quer, não é do jeito que o pastor quer. A Bíblia fala que muitas vezes nós somos levados como o vento assopra, a gente até ouve, mas não sabe para onde ele vai. E assim são aqueles que se entregam a Cristo. E a Bíblia fala, irmãos, que Paulo agora, ele é encaminhado, ele é colocado em um navio. Se a gente voltar nos versículos primeiros do capítulo 27, diz que, para a gente entender, a gente vai ler alguns versículos agora. Aí diz: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte de Augusta. E embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente. Lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partiu dali. Fomos navegando debaixo de Cipre, porque os ventos eram contrários. E aí, queridos, muitas vezes eu entendo que na minha vida e na tua vida nós temos o nosso destino, né? Você já entendeu o chamado de Deus na tua vida? E às vezes a gente nem sabe os lugares que o Senhor vai nos levar, mas nós entendemos também que há ventos contrários. No meio da minha caminhada, da tua caminhada, amado, vai acontecer ventos contrários. O mar nunca vai estar bom, como se diz para peixe. Vai ter ventos contrários, é necessário ter ventos contrários. É necessário ter dificuldades. E para Paulo não foi diferente. A Bíblia fala que ele é colocado naquele navio com outros prisioneiros, e eles, quando começam a navegar, já começam a bater ventos contrários. Mas eles continuam. Mesmo assim, a navegação vai continuando. E vai dizendo, no 6, e achando ali o centurião, o navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de frente de Cnido, não nos permitindo o vento, e mais adiante navegamos abaixo de Creta, junto de Salmônio. E costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado os Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazé.
E passando muito tempo, e pensando já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo já demonstrava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram parecer que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Couro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Fazendo-lhe a vela, foram de muito perto costeando Creta. Então eu falei ainda há pouco que existem ventos contrários em nossas vidas, no meio da nossa navegação, no meio da nossa caminhada. Haverão dificuldades, haverão lutas. Como eu disse, o ano de 2021, de repente, para muitas pessoas que estão aqui ou estão nos assistindo, foi um ano muito difícil. O vento estava totalmente contrário, mas ele continuou na embarcação. Só que existem momentos de muitas tribulações e lutas que, como nós lemos aqui, houve um momento que eles viram que o vento já ficou brando. Ei, acalmou o negócio, parece que vai melhorar, então vamos seguir. Queridos, e muitas vezes, no meio desse seguir, se a gente for no versículo adiante, o 14 diz: mas não muito depois, deu nele um pé de vento chamado Euroaquilião. Queridos, um tufão, algumas versões dizem que se levantou um tufão no meio do mar. Alguém aqui pesca, gosta de pescar? Já foi para alto mar? Eu já passei perto de alto mar. E eu lembro que nesse dia eu estava em Ilha Grande, e nós fomos para uma ilha atrás de Ilha Grande. E o sol estava brilhando, e em um determinado momento o barqueiro chamou a gente e falou: olha, vamos recolher as coisas e ir embora logo, porque vai se levantar uma tempestade. E o começo dessas ilhas, o encontro das ilhas, tem um encontro de águas lá que já é difícil de passar. Com o vento ia ficar pior. E eu lembro que nós fomos, passamos costeando um pouco o alto mar. E aí começou, irmãos, um vento, a chuva, o encontro das águas. Eu lembro que eu estava com colete, eu não sei nadar, e eu agarrei aquele colete. E batendo onda, eu sei que a gente passou. E eu fiquei imaginando. O mais próximo de alto mar é aqueles filmes que a gente vê e que eu achava que era mentira, né? Que diz que há ondas que cobrem o barco, ou a navegação. Há ondas que até derrubam certos tipos de embarcação. E aí a Bíblia diz, irmãos, que no meio daquilo tudo, agora o vento só não estava contrário. Levanta um tufão. Amados, quantas vezes o negócio já está difícil, já tem luta, e ainda se levanta um tufão. Levanta-se ventos mais fortes ainda, tempestades mais fortes ainda. De repente você entrou aqui nesta noite, ou você está nos assistindo, e você está vivendo isso. Não bastou só um vento, não bastou só uma perda, não bastou só um desemprego, não bastou não. O negócio se levantou por todos os lados. Um Euroaquilião. E foi isso que aqueles homens começaram a enfrentar. E aí, queridos, a palavra de Deus, ela diz que sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Algumas traduções dizem ao léu. Foram levados. Ou seja, o barco começou, o vento, o mar batendo com tanta força, que eles, para não quebrarem, para não ser pior, para não dar o ruim, eles largaram os lemos, baixaram as velas e se deixaram ser levados. Será que você já viveu isso na tua vida? Será que você já passou por situações que você fala, ó, não, agora não dá, eu vou tirar minha mão, porque não vai dar para continuar. Está tão ruim, pastora, mas está tão ruim o negócio, que se eu continuar não vai dar certo, eu tenho que largar o remo. Querido, entenda que Jesus,
Ele tem que estar no nosso barco. E quando Jesus está no meu barco, no teu barco, a gente pode descansar e ser deixado a levar o léu, mas com Jesus no barco. Sabe por que eu e você chegamos aqui até hoje? Nós declaramos aqui que até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Cristo, querido, só Ele para fazer eu e você estarmos aqui nesta noite, vivos, queridos, com saúde. De repente você fala, mas pastor, eu estou enfrentando uma enfermidade, mas querido, ainda está de pé, está vivo, está respirando, está podendo dar glória a Deus. O tufão está batendo, o vento está batendo, mas você pode glorificar o nome do Senhor, porque Jesus, Ele não deixa o teu barco ser perdido. A tua vida não fica largada de qualquer jeito, porque é Jesus que está no comando. E aqueles homens, mesmo sem entender, eles largam, deixa que o barco vai, porque estava demais os ventos. E aí, querido, vai dizendo, aí correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar Urbatel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. E temendo dar na costa de Surte, amaiamos as velas, ainda assim fomos à toa. E andando nós agitados de veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Queridos, e quando eu li essa palavra, sabe o que o Senhor me falou, Espírito Santo? Querido, existem, no momento da nossa luta, da nossa pior dor, das nossas piores perdas, das nossas piores frustrações, vai ter pesos. Muitas pessoas têm o costume de pegar pesos até de outros lugares e colocar sobre si. Aquele barco tinham dezenas de homens, fora isso a carga, o alimento, as armações do barco. Mas a Bíblia fala que para aliviar, eles tiraram os pesos, começaram a jogar pesos. E aí sabe o que eu entendo, amado? Tem coisa aí pesando no teu coração? Será que você entrou aqui nesta noite com alguma coisa te pesando? Algum sentimento? Algo dentro da tua casa que está te pesando? Quantas vezes nós chegamos carregados pelo Espírito Santo, mas com cargas, pesos em cima de nós, que no meio da tempestade eu tenho que entender que eu não posso levar mágoas. Tem pesos de tristeza, de frustração, de decepção. Ei, tira. Essa noite é a noite de tirar o peso. Tudo aquilo que está pesando a tua mente. Tudo aquilo que está pesando a tua alma. O teu coração. Tudo aquilo, querido, que está sendo peso. Que ninguém sabe muitas vezes porque é algo teu. É algo da tua casa. É algo do teu íntimo, do teu espírito, da tua caminhada. Mas são pesos que às vezes faz você pensar em desistir. Faz pensar que você vai morrer, que te faz pensar em largar tudo. Mas nesta noite, amado, o Espírito do Senhor, Ele diz, querido, começa a tirar todo o peso. Está pesado? Mateus, no capítulo 28, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus, Ele faz um convite a todos, sem extinção. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, se você entrou aqui nesta noite, você fala, pastora, mas eu não consigo. Sabe aquele momento que você até ora, mas parece que o negócio está agarrado ali? Alguém aqui viu aquele filme, O Peregrino? Existe um filme, se vocês não viram ainda, procurem ver. É uma história de um homem que ele está a um destino, que é o céu, só que ele vai com pesos. Eu não sei se o pastor já viu esse filme. E no filme mostra ele como se ele fosse com... Eu vou dizer que é uma mochila, mas não é. É algo preso nas costas, cheio de pesos. E ali eram mágoas, eram ressentimentos, eram coisas que atrapalhavam ele, que faziam ele cair pelo meio do caminho, mas ele não largava aquilo. Mas em determinado momento do filme, ele consegue se libertar. Então, queridos, a Bíblia fala que o navio estava assim, pesado. E eles entenderam que tinha, chegou um momento que tinha que tirar aquele peso. Então, nessa noite eu te convido, se tem alguma coisa, alguma culpa
dentro de você. Algo te culpando, te acusando, uma acusação. Ei, se tem alguém falando algo, querido, não importa o que estão falando, não se culpe. Não carregue pesos que não são seus. Peça nesta noite para o Senhor tirar essa preocupação. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que eu posso? Ei, pesos que você não vai entrar no céu com eles, que você não vai alcançar o teu destino com eles. Tira eles, joga para fora. E aí, queridos, a Bíblia fala que e não aparecendo, já havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Queridos, e aí, perder a esperança é só para quem passa. É fácil? Existem certas situações que nós presenciamos, pastores, eu posso dizer, que nós aconselhamos, nós ouvimos, e que é fácil da gente falar, porque a gente nunca passou. Sabe aquela situação quando eu não tinha filho, e às vezes alguma mãe vinha falar alguma coisa, e eu achava fácil, porque eu não tinha. A mãe acordar 3 horas da manhã com a criança querendo brincar, e no outro dia tu tem que acordar cedo, fazer um monte de coisa, é uma correria, e eu não tinha noção do que era. Então existem coisas nas nossas vidas, querido, que só passando. Eu não sei se, querido amado, você perdeu a esperança em alguma área da tua vida. Eu não sei se esse vento que bateu contra você, esse vento contrário, esse tufão que se levantou, eu não sei se de repente hoje você está sem esperança. Porque às vezes, irmãos, entramos na igreja, servimos, passando anos e anos na igreja, mas existem certas situações que eu e você, nós olhamos e não temos mais esperança. Eu estou errada? É só comigo? Existem momentos na nossa caminhada que a gente perde a esperança. Só que, querido, se a minha esperança e a tua estiver baseada no Senhor, querido, vai levantar tufão, vai levantar tempestade, vai levantar onda, vai levar para um lado e para o outro, querido, e tu não vai perder a esperança. Mas, todavia, se você perdeu, eu quero te dizer nessa noite que Jesus, querido, Ele continua a renovar vidas, Ele continua a libertar, Ele continua a sarar, Ele continua a fazer milagres. Então, independe do vento, da tempestade, se você entrou nessa noite aqui, e se porventura alguma área, ou todas as áreas da tua vida, quantas pessoas eu já ouvi falar, pastora, foi a última vez, é a última vez que eu vou na igreja, é a última vez que eu vou orar, é a última vez que eu vou, querido, e é só que Ele vem. E o Senhor, Ele cumpre, Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Ele renova esperanças, Ele renova vidas, Ele renova ministérios. Então, amado, eu não sei o que tu vive, mas uma coisa eu sei que não está perdido, porque é o Senhor, é o guerreiro, é o todo-poderoso que tem o destino, que tem o controle de tudo. E aí, amados, diz que eles perdem a esperança. No versículo 21 diz, e havendo já muito, eles não comiam. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir para Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa noite o anjo de Deus, que eu sou, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e que eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Querido, olha como Deus ele é fiel. Ele envia um anjo, e no meio de toda aquela tormenta, Paulo sabia que ele tinha um destino, ele tinha que chegar em Roma. O Senhor velava pela palavra dele, que ele sabia que ele ia chegar em Roma. Houve no meio do caminho essa tormenta, essa tempestade, o Euroclião.
O povo sem força de comer, porque, querido, só quem passa grandes lutas sabe o que é isso. Tem gente que perde a fome, tem gente que emagrece, perde peso, tudo por causa das dificuldades, das lutas, das provações. Só que Paulo agora convida aquele povo a se alimentar. E ele diz, olha, o Senhor diz, não temas, você vai chegar lá e aqueles que estão contigo também. Queridos, olha como Deus ele é fiel. Você está no vento, eu posso passar o vento, mas a promessa é que também aqueles que estão comigo, eles vão ser salvos, eles não vão ser perdidos. Então, se de repente você está preocupado com alguma perca, com alguém, com algum ente querido, querido, não se preocupa, porque não vão haver perdas. A palavra de Deus do Senhor diz que crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo entendeu que nenhum daqueles homens iam se perder. Mas está no meio da tempestade, está no meio do vento, está no meio do mar, não tem para onde correr. Eu posso dizer que eu já vivi um momento de falar, Senhor, eu vou largar o lemo e o Senhor que vai, porque eu não vou conseguir sozinha. E aqui nesse instante, Paulo convida aqueles homens, querido, a se alimentar, porque eles não iam se perder. Porque era necessário eles darem numa ilha. No meio do caminho para Roma, eles tinham que dar numa ilha. E a palavra de Deus diz que ali eles se alimentam, eles aliviam aquele navio, aquele barco. O 23 disse, 25. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim comigo, como a mim me foi dito. E contudo é necessário irmos dar numa ilha. Queridos, e a Bíblia fala que o barco ele continua a ser levado a léu. E no verso 27 diz, olha, e quando chegou a 14ª noite, queridos, 14ª, ficaram 14 dias no meio do mar, no meio da tempestade, no meio do vento forte, sem ver nada, sem ter expectativa. Somente um homem naquele lugar dizendo, calma, ninguém vai se perder. E aí a Bíblia diz que, perto da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Queridos, quando eu falei... Esse versículo 26, por um bom tempo, ele sempre me prendeu. É necessário dar numa ilha. É necessário dar numa ilha. Queridos, no meio do nosso destino, nós vamos dar em algumas ilhas. Seja por vontade própria, por desobediência, por não ouvir, ou porque alguém não ouviu e você foi levado. Mas vamos. Jovens, né? Aqui tem bastante jovens, não se assuste. Você ser levado a ilhas vai te dar crescimento, vai te dar fortalecimento. Você vai ter experiências com Deus. Só não saia da embarcação. A Bíblia fala que eles começam a perceber que estavam perto de alguma terra, não sabiam qual era a terra. Mas eles começam a jogar pesos, a âncora, para ver se havia terra, para não dar contra aquela ilha e acabar com tudo. Até que chega o momento que quando eles veem que realmente estão perto da terra, a Bíblia fala que eles, temendo dar contra os rochedos, alguns marinheiros tentam fugir do barco. O verso 30, procurando porém os marinheiros fugir do navio, tendo já deitado o batel no mar, como que querendo lançar as âncoras para a proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se esses não ficarem no navio, não podereis vos salvar. Querido, no meio da tua tempestade, das tuas lutas, não saia do navio, não larga o barco. Largar o barco por lá fora, querido, você pode enfrentar piores, ou até perder a sua vida, porque a promessa é você estar dentro do barco. É você estar onde o teu mestre está, ele está contigo, fica dentro do barco. Eu não sei se tem alguém com algum pensamento de sair, né? Não sei,
mas é dentro do barco, é na presença. Muitas vezes a gente não entende a vontade de Deus, mas, querido, Paulo chama o centurião e diz: olha, é aqui dentro, se eles saírem, eles vão morrer. A promessa é ficar dentro do barco. Queridos, aí a Bíblia vem dizendo, no 33, entretanto, que o dia vinha, Paulo exortou a todos que comessem alguma coisa, dizendo: e já hoje, o 14º dia que esperais, permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos por todos no navio 276 almas, e refeitos com a comida, aliviaram o barco, e lançando o trigo no mar. Olha de novo, queridos, ainda havia pesos, ainda havia coisa aqui dentro, ou aí dentro. Sabe aquela coisa que a gente fala: Jesus, não toca agora não, eu ainda não estou pronto para tirar isso aqui. Ainda existiam coisas que tinham que ser tiradas. Primeiro, eles se alimentam. Estavam já 14 dias sem se alimentar. Estavam fracos, desanimados. E a Bíblia fala que ao comerem, recobram ânimo. Queridos, o nosso alimento que eu trago para nós aqui é a palavra. Ela nos alimenta. No teu momento de fraqueza, no teu momento de desespero, no teu momento de não saber o que fazer, querido, vai na palavra, se alimenta da palavra. E quando você se alimentar, que você se sentir aliviado, tu vai entender que ainda tem coisas para ser tiradas. E tira, lança fora, deixa o barco e leve, deixa o Senhor levar com leveza a situação, porque Ele tem o controle da embarcação. Aí a Bíblia diz, queridos, que eles são levados, jogam âncoras, até que eles percebem, com medo daqueles prisioneiros se jogar ao mar e fugir. Um centurião que já estava, agora atentando para Paulo, diz: olha, se alguém tentar fugir, vão matar todos. Então, para poupar Paulo, pega, vocês que não sabem nadar, peguem madeiras, peguem algo para se apoiar, para boiar, e quem sabe nadar, nade, pode se jogar e vão para a ilha. Querido, e aí eles foram para a ilha. E não era qualquer ilha, Eu procurei algumas interpretações do que significava Malta, porque eles param numa ilha chamada Malta. Querido, Deus é perfeito, E pasme, olha o nome da ilha, um dos nomes: refúgio. O pessoal estava em tempestade, o mar bravio, quase eles naufragando, tufão levantando, Eurocleão se levantando, e foi necessário dar numa ilha, e não foi qualquer ilha, foi o refúgio para eles. Você consegue entender? Nesta noite, amado, o Senhor te trouxe por refúgio. Deus é o nosso refúgio. Você entende isso? Você está com medo? Ei, o medo está batendo na tua porta. O Senhor refúgio está aqui nessa noite. Tem refúgio para a tua vida. Tem refúgio para a tua casa. Tem refúgio para a tua família. Tem refúgio para os teus problemas. Tem refúgio lá para os teus negócios. Querido, não vai ser qualquer lugar. Ele tinha um destino, Paulo tinha que chegar a Roma, mas aqueles homens tomaram a embarcação, foram para outros lugares, se levanta a tempestade, e Paulo entende que agora eles tinham que dar numa ilha. Você lembra que eu falei que às vezes a minha vida e a tua vai dar em algumas ilhas? Mas não vai ser qualquer uma, vai ter refúgio, querido, refúgio. Fortaleza, socorro bem presente na angústia. E são coisas que o homem não pode nos dar.
que por mais que o pastor abrace e ame, ele não pode dar refúgio, proteção, querido. Segurança é o teu mestre, é o teu redentor, é o Deus vivo, é aquele que te pegou, te resgatou lá quando ninguém mais acreditava nele, ou em você, ou em mim. Queridos, houve momentos na minha vida, eu me converti, eu tinha 18 anos, e muitas vezes eu cresci numa comunidade, e eu passava, eu via ali os jovens traficando, usando drogas, perdidos, e eu olhava e eu ia orar, e muitas vezes eu falava: Senhor, o que o Senhor viu em mim? Irmãos, eu fui criada em comunidade, mas eu nunca me envolvi, eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu não sei o gosto da cerveja, eu nunca tive vontade, eu nunca fui a um baile, e eu falava assim: Senhor, tem tanto jovem perdido, precisando do Senhor, e o que o Senhor viu em mim? Querida, eu não sei, mas eu sei que Ele olhou para mim, e Ele me escolheu. Você entende que Ele olhou para você? De repente na pior fase, no pior momento da tua vida, ou de repente você olha e fala: não, eu não estava tão ruim, e eu cheguei e o Senhor me olhou para mim. Sabe por quê, amado? Porque tem um destino para a tua vida. Ele tem um destino escrito para a tua casa, para a tua família, e pode vir o vento que vier, Ele tem um destino, e ninguém vai se perder. Porque é Ele que dá o destino, e é Ele que garante eu e você chegarmos a esse destino. Queridos, a Bíblia fala que Paulo, eles quando chegam naquela ilha, estava chovendo ainda, e os nativos, os moradores da ilha, eles agora pegam, fazem uma fogueira, porque imagine o povo molhado, com frio, e eles fazem uma grande fogueira, e Paulo vai pegar graveto, e eu creio que a maioria conhece, uma serpente venenosa. Quando Paulo pega os gravetos que vai jogar no fogo, aquela serpente pega Paulo, dá uma picada em Paulo, e quando os nativos olham aquilo, falam: meu Deus, esse homem deve ser muito ruim, escapou de uma tempestade dessa, e ainda vem uma serpente, pica ele, e ficar ali, ó, vai morrer. Não, daqui 5 minutos vai morrer. Querido, quem sabe, tem muitos olhando para a tua vida hoje, para a minha vida, e falando: ah, agora vai morrer. Ah, calma aí, não, vai morrer, vai cair. Passou 10 minutos. Não, o veneno ainda está indo pelo corpo. Queridos, infelizmente, o inimigo da minha alma e da tua alma, ele fica assim a todo momento. Muitas vezes tem pessoas olhando para você e para a luta que você tem passado e tem falado: ah, ele agora não aguenta, agora ele sai da igreja, agora ela vai chutar o balde, isso foi demais. Queridos, e Paulo, ó, puf, caiu. Não, Paulo foi no fogo, ó, sacudiu a serpente caiu, e Paulo permaneceu de pé. Você consegue entender isso, amado? O fogo do Senhor sempre vai estar aceso. O fogo vai estar sempre aceso continuamente no altar. Serpentes virão. Querido, e você não vai morrer. Eu não vou morrer, porque eu tenho esse fogo na minha vida. Querido, e você também tem esse fogo na tua vida. O Senhor, a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Querido, essa serpente não vai te matar. Esse problema não vai te matar. Você pode até chorar. Vai chorar? Vai. Mas não vai te matar. Essa enfermidade pode até te colocar no leito. Mas vai te matar? Não vai te matar, porque existe um destino. E o Mestre está conosco até a consumação dos séculos. Você consegue entender isso? Os homens podem te abandonar, pessoas podem te abandonar, mas o Senhor está até a consumação dos séculos. Você consegue entender, amada igreja, que você nunca vai estar sozinho? Você pode até de repente olhar para um lado e para o outro, você pode até olhar para o teu celular e falar: ninguém me liga,
Ninguém me manda uma mensagem, mas o Senhor está a todo momento ali do teu lado, amado. Amado, Ele está ali pronto para te ouvir. A Bíblia fala, querido, que aquela serpente morre, cai no fogo. E não foi em vão ir naquela ilha. Eles não só foram para acalmar a tempestade, eles seguiram em viagem. A Bíblia fala que um dos principais da ilha estava enfermo. E Paulo foi até aquele lugar, Paulo orou e aquele homem foi curado. E aí não ficou nele. Todo o povo da ilha soube que aquele homem tinha sido curado. E o que eles fizeram? Foram até Paulo. Querido, a tua luta, não vou falar a tua luta, corrigindo, a luta que você está passando, o vento, a tempestade, a picada da serpente, pode dar o nome que quiser, querido. Não é para a nossa morte, como eu falei, é para o nosso crescimento. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Você consegue entender, queridos, que não foi em vão? Havia uma missão naquele lugar, e o que tu tem passado vai ser uma missão para a palavra do Senhor chegar até algumas pessoas. Alguém será alcançado por causa do teu testemunho, por algo que hoje é a tua dor, mas amanhã vai ser a cura de outra pessoa. Hoje parece ser morte, mas amanhã vai ser a libertação de outra pessoa, porque eu e você fomos parar numa ilha que muitas vezes nós não queríamos. Ei, tem situações que é chata, que ninguém quer passar, mas é necessário. Eu tenho um destino a seguir, mas eu posso dar numa ilha, mas a ilha tem refúgio, e no refúgio tem cura, e vidas são alcançadas. Então, amado, na vida do crente, ganhando ou perdendo, tem vidas que são alcançadas. Porque eu e você, a Bíblia fala que nós somos um livro. Somos o bom cheiro de Cristo. Amado, tu pode até estar chorando, eu posso até estar chorando, mas tem pessoas olhando para a tua vida também e está falando, olha Deus, como é que Deus é? Olha como é que Deus é com ele, olha como Deus é com ela. Eu preciso conhecer aonde é a tua igreja. Às vezes nem vem aqui, mas vai em outro lugar, porque olhou a tua vida, porque soube da tua história, porque soube das tuas lutas, mas tu se manteve de pé, porque a serpente não pôde te matar. Querido, havia um destino. Hoje ainda há um destino. Então, queridos, a Bíblia fala que depois que houve todo aquele mover naquela ilha, aqueles homens saíram de lá com honrarias. Aqueles homens, querido, que estavam com Paulo, que nem participaram, desses acontecimentos, eles saíram com honrarias. Eles foram para o destino que era Roma. Querido, e nesta noite o Senhor te diz, querido, se mantenha de pé. Não pule do barco. Não desista. O que tu está passando, as portas se fecharam, o negócio quebrou. Querido, o Senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta. E se não tem porta, vem janela. Porque Ele é o Deus do impossível. Eita, olha que Deus que eu e você servimos, querido. Ele ainda diz, querido, que nós seríamos honrados. Nós ganharemos uma coroa, querido. Quem merece isso? Quem sou eu para merecer uma coroa? Quem sou eu para andar numa rua de ouro, querido? Quem sou eu? Mas o Senhor, querido, Ele tem promessa na vida daqueles que perseveram. Então eu não sei o que tu tem vivido, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você está aí na tua casa, mas permaneça firme, permaneça de pé. Pode vir vento, pode vir tufão, pode vir tempestade, pode vir coronavírus, não importa, se mantenha de pé com teu Deus, Ele vai ter refúgio para a tua vida. Não importa para onde a tua embarcação vai ser levada, o importante é você crer e você saber que esse Deus, Ele está contigo. Você pode se colocar de pé nesta hora.
Aleluia, Jesus. Como eu falei, querido, existem pesos, preocupações. Somos seres humanos, não tem como correr, né? Só podemos correr para os pés de Jesus. Tem dores, às vezes culpas, mágoas, ressentimentos. E nesta noite, querido, o Senhor convida, tira todo esse peso. É eu que estou na direção do barco. Fecha os teus olhos, espirituais e carnais também. Querido, Ele está na direção do negócio. Então, deixa Ele levar a tua embarcação. Não se preocupe se bater em pedras, se parecer que vai dar em rochas, se parecer que vai naufragar. E ei, pode até naufragar, mas o mestre está no teu barco. Ele está na tua vida, Ele está no teu ministério, Ele está com a tua família, querido. Então nesta noite, que você peça ao Senhor, que esse peso saia da tua vida, que esse peso saia da tua alma. Você não admite mais carregar pesos no meio dessa tempestade. E você entende que muitas vezes é necessário dar numa ilha. Aleluia, Jesus. Senhor Deus e amado Pai, Jesus, nós apresentamos as nossas vidas nesta noite, Pai. Senhor, Tu é o Deus que sonda, e Tu sabe, Pai, o que cada um de nós precisamos tirar, Senhor. Tira nesta noite, ó Pai, todo o peso, toda dor, toda tristeza, toda preocupação, toda dúvida, ó Pai, tudo aquilo que impede o Teu agir, tudo aquilo que impede o Teu milagre. Pai, fortaleça Teus filhos, Senhor. Pai, que eles encontrem refúgio no meio dessa dor, no meio, ó Pai, das suas situações difíceis, porque Deus, nós sabemos que Tu és, meu Pai, o dono da embarcação. Tu tens o controle, Senhor, de tudo. Tu é o alfa e o ômega, Pai, o princípio e o fim. E nós Te agradecemos desde já, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelas bênçãos recebidas, pelo alívio, Pai, alívio de alma, alívio da mente e alívio do coração. Senhor, e nesta noite nós Te louvamos e agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. As tribulações